Bom, esse é o terceiro e último vídeo que eu vou gravar por agora. Talvez seja um vídeo de até 10 minutos, porque eu gravei dois de mais de 15 minutos e já me deu vontade de ir no banheiro urinar. E vamos que vamos, né? Eu falando de minhas necessidades no vídeo, gente do céu. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Como é que tá a força, o apoio, a moral, o ibope? Tá bom? Vamos que vamos. E eu citei esse meu amigo querido, né, nas lutas que nós temos com as operadoras, nos dois vídeos. É um amigo querido que eu considero, respeito, admiro há quase ou há mais de 20 anos, provavelmente, pelos meus cálculos, pelos cálculos dele também, pelas nossas lembranças. De tudo mais, é um amigo especial, viu? Um amigo de longa data. Considero, respeito, admiro, amo muito, porque o Mestre Jesus Cristo, ele nos ensina a amar. Amai uns aos outros como a si mesmos, a si próprios, a nós. E amai a mim acima de todas as coisas. E é isso. Eu geralmente costumo falar dos meus mentores, de Deus, dos meus amigos, agregados, aderentes, parentes, nos meus vídeos e tudo mais. Costumo falar. Eu me sinto bem falando de Deus, família, mentores, seguidores, agregados, aderentes. Me sinto bem, me sinto confortável, entenderam? É algo que me conforta, no sentido de que eu falo bem de pessoas que não são apenas pessoas. São Deus, que é o ser supremo, ser universal, ser onipotente, onisciente, onipresente. Nossa, eu não sou tão branco assim como vocês estão vendo, viu? É efeito da câmera desse celular que está com defeito, que até caiu ainda há pouco. Caiu desse banquete que está aqui. Não sou tão branco assim. Entenderam? Para vocês não comprarem gato por lebre. E como eu ia falando, eu gosto de falar dos meus mentores, amigos, que não se atrapalham nas palavras. Pode ser exaltada, arrebatada, abduzida, pode ser o que quiser. Pode ser tudo. Na vida nós podemos tudo, desde quando temos bons princípios, ética, moral, sabedoria, boa conduta, boa índole. Então podemos tudo, né? Tudo aquilo. Eu pensei que meu óculos estava sujo, que não deixa de estar, né? Tudo aquilo que rege nossa sociedade, que nos rege socialmente enquanto cidadãos. Lembra que no primeiro vídeo eu falei de inteligência social? Vocês estão aplicando suas inteligências sociais. Sua inteligência social é preciso saber viver em sociedade, né? Apesar dos causos e causos, dos problemas e mais problemas, das circunstâncias difíceis, das casualidades da vida, é preciso saber viver em sociedade. Essa palavra sociedade é um princípio básico necessário para sabermos viver. Vocês têm sabido viver em sociedade? É isso, né? Quem não, quem sim, quem talvez. É isso aí. Então, para quem não está sabendo viver socialmente, em sociedade, bora parar para refletir, viu? Vamos parar para refletir, repensar os caminhos que está seguindo, a jornada que está seguindo, de que forma, de que meio, de que causa, razão e consequência. E vamos voltar a nos equilibrar socialmente, com ética, moral, bons princípios, boa conduta, e aplicar isso socialmente. Fazer a política da boa vizinhança. Eu lembro quem falou esse termo para mim, política da boa vizinhança, foi um conhecido que uma vez eu passei um trote para ele e até me arrependi de tal forma que acho que foi a última vez que ele falou comigo depois desse trote. Eu lembro que eu liguei para a casa dele, se eu não me engano, e aí falei assim, me identifiquei como uma pessoa aleatória, que era de uma loja que eu sabia que ele era cliente,
e falei que estava entrando em contato para oferecer um serviço, não lembro qual era esse. Vejam só, gente, passar trote é crime. Mas eu fiz uma brincadeira com esse meu conhecido, que é somente um conhecido que eu não sei dele há mais de 10 anos. Só lembro o nome dele, mas eu não vou falar aqui porque ele pode estar assistindo e talvez não goste de eu expor ele. Aí nisso eu liguei, falei que era da loja tal, que ele tinha cartão de crédito. Já estou dando o Ibope de cartão de crédito. Me identifiquei como uma pessoa aleatória, expliquei todo o beabá. E aí ele aceitou, falou que queria, fez umas perguntas aleatórias. E aí ele muito bobinho, muito inocente, muito ingênuo. Aí eu falei assim, parabéns, o senhor acabou de cair no trote de tal loja. E aí ele quem tá falando? Quem é que tá falando? Assim, é fulano, seu amigo. Eu falei assim, é uma brincadeira, não leve a mal não. Eu não lembro se ele desligou na minha cara ou se ele falou que precisava sair. Ou se ele, acho que ele desligou mesmo, viu? E aí eu lembro que eu liguei várias vezes para casa dele, já que ele não estava atendendo o celular. E aí foi tanto que ele saiu de casa, foi para casa dos conhecidos dele. E aí uma hora a mãe dele atendeu e perguntou se era eu que estava ligando. Ele disse, não fui eu que estava ligando não. Não ia dizer que era eu para ela não me dar uma baixa, né? Tô com espinha aqui, ó, gente. Estão vendo? Uma espinha mortal, misericórdia. Aí eu falei que não era eu que estava ligando, justamente para ela não me dar um chega pra lá, né? Não me dar uma patada, que eu sei que ela não iria fazer isso, mas nunca se sabe. E aí o que acontece? Eu não lembro se eu voltei a falar com ele ou se ele voltou a falar comigo. O que aconteceu realmente. Não lembro. Não lembro de fato. Mas eu sei que depois eu fiquei sabendo através de um outro conhecido que ele tinha ido morar com uma pessoa em um outro estado, que eu não vou falar qual foi, para não dar a entender que é ele. E que ele foi morar, trabalhar, estudar, pelo que eu fiquei sabendo, né? Mas o depois desse trote da loja tal, que eu não vou falar qual foi, nunca mais eu passei trote para ninguém. Até porque eu trabalhava com telemarketing, sabia o que era muito bem receber trotes, porque no telemarketing trotes são frequentes, são constantes, principalmente na área de telefonia. As crianças, algumas crianças que os pais dão telefones logo quando elas são crianças, independente da idade, não estou falando todas as crianças, mas algumas, elas passam trote. Nossa, misericórdia, viu? As crianças, Pai eterno, Deus eterno, as crianças passam trote assim. Atendi muito trote de criança, muitos trotes de crianças. Eu lembro de uma vez, eu acho que eu até falei em um dos vídeos sobre esse trote. Eu atendi uma criança, né, que era uma criança, a gente reconhece pela voz. Eu não lembro se era um garoto ou se era uma garota. Ele ou ela pedia as informações, eu verificava no sistema e informava. E aí o secretário do Satã, dizer assim, né, ficava botando o celular perto da privada e dando descarga. E ele e os adultos que estavam com ele dando risada. Nossa, se eles tivessem dimensão que passar trote é crime, né, da cadeia. Eu na boa estava, na boa fiquei. Aí depois de tudo, depois da palhaçada, do trote, eu falei assim, algo mais que eu possa ajudar, mais alguma orientação ou informação. Acho que eles ficaram com a cara no chão, né, com a cara batida, porque perceberam que eu não dei ibope, a questão do trote. E falei assim, algo mais? Não, obrigado. Para que eu ia dar ibope a trote? Crianças passam trote sob orientação de adultos. Era o que acontecia na operadora. Crianças passando trotes sobre orientação de adultos. Para vocês verem como são as coisas, né? Crianças que passavam trotes sob as orientações de adultos.
Como é que pode, né? Primeiro, eu fico pensando assim, adultos responsáveis que dão celular para filhos e condicionam, possibilitam os filhos a passarem trotes. É delicado, viu? Muito delicado. Eu penso, eu idealizo, eu imagino que adultos responsáveis não devem dar celulares para crianças. No máximo, tablet sem chip, para fazer com que as crianças não passem trotes. Porque passar trote é crime. Com certeza, passar trote é crime. Então, para vocês que dão celulares, tablets com chip que possibilitam a criança usar linha de telefone, linha de celular, linha de operadora, e são coniventes com crianças que passam trotes por serviços de 0800. Cuidado que a casa um dia vai cair. A casa um dia vai cair. Eu digo isso, sabe por quê? Porque eu aguentei muitos trotes de muitas crianças. Com certeza, crianças que se insinuavam sexualmente, crianças, adolescentes, adultos, idosos que se insinuavam sexualmente, que davam cantadas em atendentes, pessoas que ligavam para falar besteira, bobagem, passar trote o tempo todo. E nós éramos obrigados a atender. Aí quando víamos que já estava demais, que já tinha cedido além da conta, finalizávamos por trote. Não lembro bem qual era a fraseologia para finalizar por trote, mas era alguma coisa do tipo: identificamos que a sua ligação parte do princípio de um trote e devido a isso estamos finalizando. Era alguma coisa assim do tipo, para finalizar por trote. E vejam só, gente, passar trote é cometer um crime. Se vocês têm o hábito, a vontade, o desejo de passar trotes, cuidado, que um dia a casa vai cair. E a casa cai mesmo, com toda certeza e convicção. Passar trote é crime. Ficar ligando para 0800 de empresas, principalmente de telefonia, achando que é brincadeira, que é mangue, que pode fazer acontecer. Eu lembro uma vez de um cliente que eu atendi que ele me disse que era engenheiro, não sei das contas. Primeiro já era um problema dele. E ele ligou para o call center achando que era setor de vendas. E aí eu gentilmente fui atender ele, e ele se gabando com borsalidade com quem ele estava lá. Aí ele falou assim: me deu uma orientação de um aparelho barato para eu poder comprar com preço acessível. Acho que foi isso que ele falou. Eu disse: olha, senhor, eu fui ainda explicar, ele perder meu tempo explicando que os aparelhos têm valores bem diferentes em loja. Ali eu sei, eu entendo disso, eu sou engenheiro. Primeiro que eu não perguntei se ele era engenheiro, eu deixava de ser. Aí eu fui nos aparelhos mais caros e falei pra ele. Aí ele falou assim: nossa, estão com esses valores. E quase que eu falei: o senhor não disse que é engenheiro, que tem dinheiro, que faz e acontece? Aí eu vou na loja porque o gerente vai estar apertado para vender e vai vender mais barato. Aí quase que me deu vontade de dizer assim: o senhor está se achando demais. Porque se o senhor tivesse dinheiro realmente, o senhor não ia ligar para o call center para abusar, incomodar, perturbar na sua borsalidade, na sua ironia, no seu deboche, dizendo ser engenheiro, que engenheiro qualquer um pode ser, basta passar em um vestibular, cursar graduação e se formar, e talvez nem trabalhe na área. Mas eu ia dar um bale nele de tal forma que ele ia ficar com a cara no chão. Sou engenheiro. Eu lá perguntei qual era a profissão dele, não estava ali para saber da profissão dele. Vou na loja que o gerente vai estar apertado para vender, vai vender mais barato. Eu tenho certeza que ele estava se sentindo demais. Ele estava se sentindo em uma posição que não cabia a ele. E com certeza era um pobre coitado, me perdoe a expressão,
que tava ligando pro call center na maior boçalidade, infantilidade, ironia e deboche, pousando de engenheiro, não se dá as contas. Gente, nós podemos nos formar em qualquer profissão, basta termos interesse, termos vocação, termos vontade, estudarmos, nos formarmos e sermos competentes. Então ninguém precisa estar rotando qual profissão tem. Sou isso, sou aquilo outro. Minhas profissões eu guardo para mim. Eu já até citei aqui em alguns vídeos, mas eu guardo para mim, que diz respeito a mim, somente a mim. Então assim, quando vier alguém com boçalidade, com infantilidade, com ironia, com deboche, cuidado que vai receber a galinha pulando nos peitos, viu? No meio dos peitos. Isso é verdade. Aquele que se acha demais, irônico, debochado, prepotente, infantil, recebe a galinha no meio dos peitos. E recebe a galinha pulando no meio dos peitos. Não estou ameaçando ninguém, só estou falando, né? Lembra que eu já falei que um dia a conta chega, e chega realmente? A conta chega para todo mundo, e realmente vai chegar. É a máxima da vida, é a lei da vida. Tá bom, bonitos e bonitas e bonites? No mais, fiquem bem, fiquem em paz, se cuidem, melhoras e boa sorte. Obrigado por me seguir, acompanhar, curtir, comentar, compartilhar, deixar o joinha, o like, o amei, me ajudarem nos meus canais, nas minhas plataformas, minhas não, porque eu não comprei de ninguém. Mas me ajudarem, me dê essa força, esse apoio, essa moral, tá bom? Continue curtindo, comentando, compartilhando, visualizando, deixando o joinha, o like, o amei. E um brinde a Deus, a vida e ao universo, a nós, a todos nós. Estamos aqui firmes e fortes como rochas, inquebráveis, tá bom? Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem realmente. Deixe o joia, o like, o amei, tá bom? Não sei porque eu tô falando se tá bom o tempo todo, mas tá bom. Beijos de luz.